Bom dia, amigos. Aqui estou mais uma vez para falar para vocês algumas coisas que considero importantes e relevantes sobre projeção astral. Hoje eu gostaria de falar sobre o que eu, em alguns artigos que escrevi no meu site, denominei de projeção do tipo 1. Eu classifiquei em 4 tipos de projeção, os diversos tipos de projeção. Projeção do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E a projeção do tipo 1 é aquela em que nós saímos do corpo físico e permanecemos apenas em contato com o mundo físico, com o mundo material. Nós vemos as coisas do mundo material, os objetos, nossa casa, as casas do lado, o prédio, podemos voar por cima de cidades, mas estamos vendo um mundo físico. E além do mundo físico, claro, nós vemos espíritos encarnados e desencarnados, no caso dos encarnados, fora do corpo, projetados, principalmente durante a noite. E nós vemos esses seres espirituais, encarnados ou desencarnados, também em contato com essa dimensão física ou material, que é o plano físico, propriamente dito. Nesse tipo de projeção, que eu chamei de tipo 1 no meu artigo, nós não vamos ao mundo espiritual, nós não estamos no mundo espiritual, nós estamos em uma zona intermediária, que é uma zona etérica, de matéria etérica. Já tive a oportunidade de falar sobre matéria etérica, sobre ectoplasma em outros vídeos, em um especificamente, que eu falei sobre isso, e vocês devem recordar, se não assistiram, depois assistam, que existe uma matéria intermediária que faz a ponte entre o mundo material, o plano físico, e o mundo espiritual propriamente dito, que é o plano astral, também como chama. Essa matéria é a matéria etérica. Essa matéria etérica que está envolvida em tudo, que envolve tudo, que permeia tudo, todos os seres vivos absorvem a matéria etérica, juntamente com os nutrientes, com os alimentos, com o ar, com a água, que são da dimensão física, e penetrando no corpo físico, isso tudo eu falo mais aprofundado, mais detalhado nesse vídeo do ectoplasma e matéria etérica, e quando os seres vivos absorvem essa matéria etérica, o corpo produz nas células aquilo que se chama de ectoplasma. Ectoplasma tem a ver com plasma, com citoplasma da célula, que pode ser exteriorizado para efeitos físicos, para efeitos de cura e uma série de coisas. Então existe essa matéria etérica que faz a intermediação entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Nós, absorvendo a matéria etérica, nós humanos, nós formamos o chamado duplo etérico, o corpo etérico. Eu prefiro chamar mesmo de duplo etérico porque eu não considero um corpo propriamente dito, já tive a oportunidade de falar em outros vídeos, a razão disso, porque o duplo etérico não é um veículo de manifestação da consciência, não existe projeção etérica. Você não faz projeção etérica, você faz projeção astral, pode fazer a projeção mental, mas não projeção etérica. Você não projeta o duplo etérico todo. Se você exteriorizar por completo o duplo etérico, você morre, você acaba com a vida do corpo físico. Então não existe projeção etérica. Mas então essa matéria etérica, da qual se forma o ectoplasma em nosso corpo, essa matéria etérica, ela está entre a dimensão física e a dimensão espiritual, o plano astral propriamente dito. Forma uma zona, uma região, poderia chamar plano etérico, poderia chamar se quiser, mas não é um plano propriamente dito. Por quê? Quando você está nessa região, nessa zona etérica, o que é que você está vendo? O mundo espiritual? Não, você não vê o mundo espiritual. Então você não está no plano astral, não está no mundo espiritual. O que você vê é o mundo físico, é o mundo material. Como a matéria etérica envolve tudo que é físico, todos os objetos do plano material estão envolvidos com a matéria etérica, então você, fora do corpo, projetado, a projeção astral, você está fora do corpo, você vê todos os objetos físicos da sua casa. Mas também você vê, eu vou recordar aqui algumas experiências que eu já relatei,
em outros vídeos, muitas vezes você está na sua casa, por exemplo, projetado fora do corpo, desdobrado, como também chamam alguns espíritas. Você está projetado e você vê muitas vezes na sua casa objetos que não são físicos, que não são materiais. Você vê objetos que foram construídos, plasmados por você ou por outros seres, por outros espíritos, seu mentor, seu amparador, seu guia, pode plasmar um objeto, colocar na sua casa. Você, quando sai do corpo, vê, mas aquele objeto não é físico. Quando você está acordado no corpo físico, em estado de vigília, você não vê aquele objeto e ninguém vê. Mas quando você sai do corpo, você dorme e sai do corpo, consciente ou não daquele momento da saída, mas você dorme e sai do corpo, você pode lembrar depois como um sonho, mais ou menos lúcido ou não, e você lembra daquele objeto. Então vocês vão lembrar, por exemplo, quando eu em um vídeo falo de um ataque espiritual sutil na minha casa, lembram? Lembram que eu falo que há um homem, um egípcio, que está inicialmente debruçado em cima de como é que se diz, um arquivo, tipo aqueles arquivos antigos de ferro com aquele gavetão, do lado da minha cama. Havia aquele arquivo ali do lado da minha cama, ele estava em cima do meu arquivo. Depois ele desceu, eu botei a mão na testa. Se não assistiram, quem não assistiu, procure assistir depois. Ataque espiritual sutil na minha casa. Havia esse arquivo. E nos anos 80, eu estava ainda morando na casa dos meus pais, era ainda solteiro, e eu uma vez também me projetei, saí do corpo de noite, e eu vi também um arquivo igualzinho a esse, junto da minha cama, no meu quarto. Eu acredito que seja o mesmo arquivo. E naquela época, eu estava querendo recordar mais detalhes da minha vida anterior, como americano nos Estados Unidos, era um oficial da Marinha Americana, e eu fui dormir, eu gravei no gravador, cantando um pedaço do hino americano, para me sugestionar a voltar no passado, daquele tempo como americano, que é bem recente, na última vida, eu devo ter desencarnado por volta de 1950, por aí, na Coreia, no início da Guerra da Coreia. E eu saí do corpo naquela época, lá nos anos 80, e eu abri um gavetão desse arquivo e tinha uma série de fichas, parecendo aqueles fichários antigos de papel, era de papel. E eu pegava uma ficha, aí olhava e lia, tinha um conteúdo, e eu lembro bem do nome, e eu lia o meu nome completo, mas alguma coisa que eu não lembrei. Mas o nome, né, Robert, e hoje até sou Roberto também, Luiz Roberto, era o Robert, e o restante começava com ST, um sobrenome que eu acredito que fosse alemão, porque eu falava alemão, porque eu desenvolvi missões me passando por oficial alemão nazista dentro da Alemanha, pulava de paraquedas, então com certeza eu falava alemão. Talvez eu fosse filho ou neto de alemão e falava alemão fluentemente, por isso fui aproveitado em missões na Alemanha. Claro, para me passar por oficial nazista, entrar num quartel alemão, eu tinha que falar um alemão fluente, mas aquele nome alemão não consegui gravar. Mas então, aquele arquivo estava ali no meu quarto, lá nos anos 80. Muitos anos depois, eu já casado, tive aquela experiência do ataque sutil, e aquele arquivo, o mesmo arquivo que parecia metal, de ferro, aquele gavetão grande, estava lá do lado da minha cama. Mas quando eu estou acordado, está de vigília na minha casa, eu vejo esse arquivo? Não, não vejo esse arquivo. Esse arquivo não é físico, ele não é material, considerado material aquilo que é desse plano físico. Essa matéria densa, aquilo que chamamos de matéria. Esse arquivo é feito de outra matéria, mas ele não está no plano astral, ele não está no mundo espiritual, propriamente dito. Ele está nessa zona intermediária, essa zona etérica. Essa zona etérica, de matéria etérica, em que envolve tudo que é físico. Então esse arquivo, ele é feito de uma matéria etérica. Então, você pode sair do corpo na sua casa e você pode ver uma série de objetos que são feitos de matéria etérica. Não é matéria astral. Isso não é o plano astral ainda. Mas também não é matéria física, não é um objeto físico. Então é uma matéria etérica, são objetos feitos de matéria
etérica. Então quando você sai do corpo, que você está vendo tudo do plano físico, podendo ver mais alguma coisa de matéria etérica, que não é físico, você está nessa zona etérica intermediária. Eu já tive a oportunidade de descrever diversas experiências em que eu estava nessa zona etérica. Quando eu fui para a Índia, por exemplo, projetado, que sofri aquele ataque dentro de um templo e voltei voando para o avião, lembra dessa experiência que eu relatei? Quando eu estava ali naquele templo, naquele lugar, eu estava também na zona etérica. Eu via espírito desencarnado que me atacou. Mas o que eu estava vendo, eu não estava no mundo espiritual. Eu me projetei do avião, fui para a Índia, mas na Índia, naquele lugar, naquela comunidade, naquele ashram lá do guru indiano, o que eu estava vendo era a estrutura física, material do ambiente. Via espíritos desencarnados e encarnados projetados também naquele ambiente, mas o ambiente todo era do mundo físico. Então eu estava na zona etérica. Naquela experiência do ovo frito, quando eu saí da minha casa, lá novinho, no início das minhas projeções conscientes, ali também eu estava na zona etérica. Ali, naquela experiência do ovo frito, eu não vi nenhum espírito desencarnado. Quando eu saí do corpo e fui para a copa, eu vi apenas minha mãe e meu irmão, que estavam acordados, estavam no corpo físico, e tudo mais físico. Ali eu não lembro de ver objetos que não fossem do plano físico, da dimensão física. Mas quando eu saio do corpo, que eu estou vendo aqui o mundo físico, eu estou projetado. Eu estou no mundo material? Não, porque eu estou fora do corpo. Se eu estiver aqui, como eu estou aqui agora, eu estou no plano físico. Tá? Quem está encarnado está no plano físico. Mas na hora que sai do corpo, aquele corpo que sai, o corpo astral que sai, ele não está mais na dimensão física, ele já está numa outra dimensão. O corpo físico ficou na dimensão física, está na outra dimensão. Inclusive pode ver o corpo físico na cama, mas o corpo astral não está na dimensão física. Mas se você está vendo aqui a cama, o corpo físico, sua casa, os objetos físicos, você não está ainda no plano astral. Você não está no mundo espiritual propriamente dito. Você está nessa zona etérica intermediária entre o mundo material, o plano físico, e o mundo espiritual, ou o plano astral. Então essa zona intermediária. Normalmente, eu acredito, pelas experiências que eu ouço de outras pessoas e pelas minhas próprias, no início do desenvolvimento da projeção, nós costumamos ter experiências de saída do corpo, as projeções, no ambiente da nossa casa inicialmente, depois começamos a sair pelo bairro, pela cidade, mas nessa zona etérica. Não é muito comum, acredito eu, e comigo aconteceu assim, não é muito comum você já começar a desenvolver a saída astral, a saída consciente do corpo, a projeção consciente, e já ir para o mundo espiritual. Não é muito comum. O mais comum é você começar a sair dentro da sua casa, protegido, se você pedir a proteção, você pedir ajuda, seu amparador, seu guia, seu mentor, seu protetor, você vai ter toda uma ajuda, e aí você começa a se ambientar nessa zona etérica, na sua casa, que você está mais seguro. Você começa a, aos poucos, se movimentar com mais facilidade, começa a ter domínio dos seus movimentos, domínio do pensamento, você começa a ter domínio daquele corpo astral, daquele corpo espiritual, de uma forma consciente. Para depois de um tempo, quando você já estiver mais seguro de si, você tiver mais controle desse corpo espiritual, desse corpo astral, agora de uma forma mais consciente, aí você pode começar a sair, de preferência levado, amparado, protegido por um espírito mais preparado, mais experiente, que tenha mais força, que tenha mais conhecimento, um guia, um mentor, o amparador, como nós chamamos, né, diversas denominações, e aí esse espírito, aí sim, pode começar a levar você para o mundo espiritual, para o plano astral, propriamente dito. Porque quando você agora se desloca para o plano astral, para o mundo espiritual, você deixa de ver as coisas do mundo físico.
Se você sai do corpo agora na sua casa, seu amparador, seu mentor, seu guia pega você e leva para uma cidade, por exemplo, no mundo espiritual, leva você para qualquer ambiente no mundo espiritual, rapidamente você não vê mais a sua casa, a sua cama, seu corpo, seus parentes, você não vê mais nada da sua casa. Você agora mudou, aí sim, mudou propriamente dita de dimensão, de plano. Aí você vai para o mundo espiritual. Pode descer para trabalhar, ou se você estiver desequilibrado, sem proteção, sozinho, pode também descer para as zonas escuras, o que não é recomendável, sozinho, e principalmente no início. E pode ser levado, ou depois que estiver preparado, tiver condições, vai sozinho também para cidades no mundo espiritual, no plano astral, de zonas claras, iluminadas, onde não há perigo, onde não há ataque espiritual nenhum, não há nenhum perigo nas cidades espirituais, nas zonas claras. Né? Se você estiver num lugar, numa cidade que não é do mundo físico e dentro de uma claridade, pode ficar tranquilo que ali você não vai correr perigo, porque os maus não vão chegar lá. Aqueles seres das trevas lá de baixo não chegam nas cidades, nas zonas claras do plano astral, do mundo espiritual. Mas é sempre bom que você se prepare, que você peça ajuda para você fazer a projeção. Então você começa normalmente tendo suas primeiras experiências nessa zona etérica intermediária entre o plano físico e o mundo espiritual, vendo sua casa, depois vai ver a sua cidade, pode ir a outra cidade, vai a outro país, mas vendo coisas físicas. Tive muitas experiências, fui para Nova York, fui para tantos lugares físicos, para a Índia, ver coisas, depois, anos depois eu voltar numa viagem física, com o corpo físico, e comprovar que aquilo que eu vi projetado anos antes, realmente aconteceu lá naquele lugar, ou que aquilo realmente existe, e eu nunca tinha visto na televisão, em revista, em livro, em nada. Há uma série de coisas que você pode ver numa experiência desse tipo, e que depois você vai fisicamente e comprova que aquilo realmente existe. Então, essas experiências nessa zona etérica são as experiências que mais se prestam para lhe dar uma segurança, uma confiança de que realmente você está saindo do corpo. Por quê? Você pode ir a um lugar, ver algo que aconteceu ali, depois volta para o corpo, aí você vai pesquisar ou vai lá se puder e vai confirmar que o que você viu projetado fora do corpo realmente existe ou realmente aconteceu. Isso lhe dá confiança, isso lhe dá segurança. Então experiências como a minha do ovo frito e algumas outras, que eu fui para a Índia, e algumas no início me deram muita segurança, me deram muita confiança para eu ter certeza de que aquelas experiências não eram alucinação, não eram meros sonhos criados pela minha mente, não estava variando, viajando na maionese, eram experiências reais, concretas. Eu estava vendo coisas que de fato existiam, ou vendo coisas, acontecimentos que de fato eram reais, coisas que realmente aconteceram. Isso no início dá uma confiança muito grande. Então essas primeiras experiências que eu batizei de projeção astral do tipo 1, são essas projeções que você sai do corpo, mas você fica só nessa zona etérica, vendo as coisas do plano físico, ou alguns objetos de matéria etérica, e vendo o espírito encarnado e desencarnado também, que ficam muitas vezes por aqui. São experiências muito interessantes, muito ricas, muito necessárias no início do nosso desenvolvimento. Depois, mais desenvolvido, com maior domínio de si mesmo, dos seus movimentos, do seu deslocamento, aí sim, nós partimos para as experiências do tipo 2, do tipo 3, que são as projeções em que nós vamos para o plano astral, para o mundo espiritual propriamente dito. Aí sim são as experiências de projeção astral propriamente dita, né? A viagem astral. Viagem astral, você vai para o mundo astral, para o plano astral, para o mundo espiritual. A projeção que você fica só no mundo, na zona etérica, nós também costumamos chamar de projeção astral, desdobramento, a experiência fora do corpo, também, mas nós não estamos ainda no plano astral. Quando nós saímos do corpo, repetindo para concluir, saímos do corpo, estamos vendo só as coisas do mundo material ou alguns objetos a mais de matéria etérica, que não são materiais, não são objetos do mundo físico. Nós estamos nessa zona etérica. É disso que eu gostaria de falar para vocês, para esclarecer um pouquinho
essas questões e falar da importância dessas experiências iniciais de projeção astral nessa zona etérica, vendo as coisas físicas, porque são essas experiências no início que nos dão uma confiança, que nos dão a certeza de que as nossas experiências fora do corpo são verdadeiras, são reais. Não são apenas imaginação, alucinação ou criação da nossa mente. Eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de dar. Vou ficando por aqui. Um bom dia para todos, muita paz e até o próximo vídeo.